Fala galera, hoje eu trago para vocês mais um vídeo para o canal e dessa vez trazendo o programa História em Pauta, realizado pelos nossos colegas Rafael Freitas e Fábio de Mello, aonde estão com o seu programa na Rádio 3W. Nesse primeiro programa eles falam um pouquinho sobre o conceito de democracia. Só lembrando, quem curtiu o vídeo, clica no curtir, clica no gostei no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso grupo no Facebook e fica agora com o vídeo. Era uma pessoa que conquistou o poder sem ter eleições, pela força, e ele contribuía para benefícios da maior parte da sociedade. Na prática, a tirania era mais democrática do que a democracia defendida pelos atenienses. Por Aristóteles, a democracia ateniense ia de acordo com a natureza da sociedade, natureza humana. Os escravos eram naturalmente escravos, porque inclusive o corpo dele era mais adequado para o trabalho físico. E aqueles cidadãos eram naturalmente mais intelectualizados, mais inteligentes. Então, a democracia desigual proporcionava? Ó, o pessoal do chat está participando bastante ali, ó. O Ralph, ele comentou o seguinte: democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana. É a institucionalização da liberdade. Pois é, será que democracia tem necessariamente a ver com a liberdade? O que a gente poderia dizer sobre democracia e liberdade? São conceitos que se casam, que se separam, que eles são unidos intrinsecamente, ou não necessariamente a liberdade tem a ver com democracia? Sim, é uma grande mentira. O Ig Darling tem razão. Na verdade, a democracia ateniense era uma democracia escravista, aonde quem era escravo não tinha liberdade nenhuma. Não era o cidadão. A elite era os cidadãos. Eles, sim, a democracia sempre foi para as elites, desde a origem. A elite na democracia ateniense eram os cidadãos. Aqueles que eram homens, eram maiores de idade, tinham propriedade de terra, eram proprietários, e tinham a cultura letrada, tinha boa educação. E qual é a outra característica? Não sei, fala aí. Não lembro. Perdemos. Se alguém souber, alguém diz. Mas a oposição à democracia ateniense era representada pelos sofistas. Os sofistas pregavam uma democracia, uma relação entre o Estado e a sociedade mais humana. Eles podem ser considerados os primeiros opositores à democracia. Pois é, ainda sobre essa questão de democracia e liberdade, né? Parece que o conceito de democracia ele está geralmente vinculado ao conceito de liberalismo também, né? Não sei se a gente poderia colocar nesses termos, mas, por exemplo, será que democracia e liberalismo econômico eles casam perfeitamente? Por exemplo, será que todo mundo que vive no liberalismo tem direito a essa democracia? Ou será que nem todo mundo que participa do liberalismo participa da democracia ou da política, digamos assim? Sim, vocês pensem em relação a esse programa aqui. Tem pessoas que estão conversando conosco aqui no momento, exatamente agora, com contato direto, na internet. Mas na nossa democracia burguesa, neoliberal, quem não tem dinheiro para ter uma internet, tem essa liberdade de conversar com a gente agora e debater sobre democracia? Então a democracia burguesa limita a liberdade nesse sentido. É uma grande questão, na verdade, né? A democracia, o que é democracia burguesa, o que é democracia social, né? Se bem que o próprio conceito de social traz, de certa forma, um embutido dentro dele, uma característica democrática. Não sei o que tu acha sobre isso. Bom, eu acho que, por isso que eu enfatizei, para tu entender o que é a democracia no lugar, tu tem que entender a questão econômica, como é que é o sistema econômico daquela democracia, que ela vai interferir na liberdade. Ali, ó, o Marcito Luz, ele colocou uma questão muito importante, ele disse assim, ó, a não participação, que é um direito, é um pressuposto liberal. Aí, quando ele fala em participação, eu me lembro daquela democracia participativa, representativa, etc e tal, porque, se eu não me engano, na Grécia, que é, digamos assim, a origem da democracia, né, era uma democracia direta. Os cidadãos, que eram aqueles que tinham propriedade, e que eram, obviamente, os donos de escravos, eles que participavam. Eram eles que iam lá nas assembleias, lá a grande assembleia, que era a Ágora, né, que era a grande praça onde todos os cidadãos atenienses, que não eram os estrangeiros, eram só os atenienses,
participavam ali da política, a questão de prisões, de leis, executar leis, etc e tal. E a democracia representativa é uma democracia indireta, né? A gente pode colocar nesses termos, porque todo cidadão, ele é um cidadão, participa da política, mas ele não participa diretamente. Tu tem o teu direito, digamos assim, né, o teu direito e o teu dever de votar. Tu vai lá e vota num cara, num deputado, num presidente, num senador, etc e tal, num governador, num prefeito, e esse cara vai, de alguma forma, representar os teus anseios, as tuas ideias, tuas ideologias, etc e tal. Então isso aí é uma democracia, talvez a grande democracia moderna seja a democracia representativa, né? Porque se a gente parar para pensar, é meio impossível tu juntar, sei lá, 200 milhões, acho, de brasileiros que existem atualmente, né? Juntar esses 200 milhões num único congresso, numa única assembleia e cada um ficar lá discutindo, debatendo num espaço da polis grega, que é a origem da democracia, é um espaço muito reduzido. Então acho que talvez a grande democracia de hoje seja a democracia representativa, né? Será que é uma possibilidade de democracia direta hoje em dia? Existe algum país do mundo que tu saiba, Rafael Freitas, que pesquisou bastante sobre esse tema, né, antes de a gente colocar aqui para debate? E também deixando aqui aberto para o pessoal do chat, né, colocar questões para a gente ir debatendo aqui que a gente está vendo, né, e para os camaradas aqui da mesa também, o Josemar, que tá louco para falar aqui. Tá Daqui ansioso, a pouco, né? ele vai dar uma palavrinha para nós aí. Sobre a questão ali que o Hugo e Darwin está fazendo comentários muito pertinentes e bem objetivos. Autogestão já. A democracia é uma autogestão daquela elite econômica ou política daquele lugar onde tem a democracia. Onde os excluídos da sociedade, que não são sócios da elite, esse pessoal aí não participa da democracia. Quando participa da democracia, o que acontece? São chamados de quê? Quando os excluídos participam da democracia, são chamados de quê? Vândalos. São chamados de vândalos. Eu gostaria de perguntar a cada um, quantos tem online aí, Taylor? Deixa eu ver aqui no... Aqui aparece 16 acessos, né? Sendo que cada acesso pode ter mais de uma pessoa escutando, né? Isso. Então eu pergunto para vocês, o que é vandalismo? Gostaria que vocês respondessem o que é vandalismo. E depois que a gente ouvir essa próxima música, que fala sobre esse tema, vandalismo, a gente vai debater e selecionar a partir do comentário dos amigos. Ah, verdade, o nosso programa, ele é exposição oral, mas também é música, né? Vamos de música agora, então? Bom, pessoal, ouvindo a rádio 3W, História em Pauta, História, Educação, Polêmica. Ouvimos então vandalismo do MC Demo. Não é demônio, é Demo. Nós estamos aqui com o nosso comentarista musical, Josemarzinho. O que tu achou dessa canção? Bem, a música, o ritmo me atrai e a letra ainda mais ainda, que mostra bem o que é o vandalismo. O que é o vandalismo nessa dita democracia que nós estamos vivendo, né? Democracia para poucos, democracia... Vamos puxar essa... O que é o vandalismo nessa greve dos rodoviários em Porto Alegre? Vandalismo é o quê? Essa depredação dos 9 ônibus dos 25 que saíram ontem? Não, vandalismo é os empresários lucrarem 19%, sendo que na lei diz que na tarifa tem que lucrar 6%, mais do triplo. Isso é vandalismo social, né? Então, tu acha então que é uma falácia quando é dito que para ter aumento salarial tem que ter aumento na tarifa? Completamente. Essa é uma acusação muito séria. Não, vamos analisar a tabela da tarifa. Boa, vamos abrir a tabela do... A tabela diz que 6% da tarifa é de lucro dos empresários. E foi feita a contabilidade de 2011 e deu 19% de lucro para os empresários, mais que o triplo. Então, é mentira, é mentirosa, é falácia em dizer que tem que aumentar a tarifa para dar aumento aos rodoviários. Eu já desconfiava, Fábio. Bom, falando agora que a gente tocou em lucros e empresários e etc e tal, vale a pena lembrar, né, que hoje em dia não, a gente tem um conceito já bastante antigo, né,
que não é, que é vinculado à democracia, mas o que a gente pode pensar a partir da democracia, né? Será que hoje em dia aqui no Brasil, pegando o caso específico, a gente vive uma democracia ou uma plutocracia, né? Sabendo que plutocracia é a questão do governo de quem tem mais dinheiro. Será que é válido a gente falar que no Brasil é a plutocracia, sabendo dessas questões que sempre tem empresários envolvidos, leis trabalhistas envolvidas, e fora as grandes campanhas políticas, né? Você tem que pensar sempre, democracia para qual classe social? Boa, eu coloquei ali no chat uma pergunta para os nossos... O que achou dos comentários aí? Tem vários comentários sobre o que é vandalismo. Não, os comentários são muito bons. Mas só para voltar, antes de retomar essa questão do vandalismo, eu coloquei ali a pergunta, né? Como a gente pode exercer a democracia no dia a dia? Já que a democracia, o pessoal ali do chat comentou, né? Que democracia não é só voto, não é só votar ou ser votado. Como é que a gente poderia dizer que a gente exerce democracia no dia a dia? Sabendo que a nossa democracia é representativa, mas que também nós como cidadãos, digamos assim, nós temos também um papel a exercer. Será que esse papel, como é que ele é exercido, ou como é que a gente pode exercer de acordo com esse conceito de democracia no dia a dia? Bom, eu tenho uma opinião bastante formada sobre isso. Eu acho que o primeiro passo para exercer cidadania é tu ter uma cultura elevada, tem que ter uma boa educação, tem que assimilar a cultura letrada, tem que saber as grandes teorias, as grandes ideias, os clássicos, os teóricos, tem que saber o mínimo do que é capitalismo, o que é burguesia, o que é democracia, para saber aonde criticar. Tem que dominar o que os dominadores dominam para mudar a situação das coisas. Aí sim, para participar da mudança, da construção da cidade, aí tu vai ser cidadão. Mas sem dominar a cultura letrada, aí não tem como. Essa é a minha opinião. Concorda? Bom, concordo. É elitista? Não, eu acho que a gente tem que dominar a cultura, né? A educação, ela entra nesse papel também de fazer com que a gente domine a cultura, a gente aprenda a cultura, seja ela burguesa, seja ela proletária, a gente aprenda o mínimo possível, né? E trazendo um conceito meio que gramsciano, né? Para quem é familiarizado com esse teórico, o Gramsci, ele dizia que a escola, ela não é só uma reprodução da desigualdade, do capitalismo, etc. e tal, mas que a escola também ela tem um papel de dar, digamos assim, né, instrumentalizar para que tu possa fazer a própria crítica à sociedade, etc. e tal. Então a escola ela é nesse papel. Só lembrando que o programa de hoje a gente teria 2 convidados, né? Que foi o camarada Rafael Trindade e a nossa colega Cláudia Maia. Sim, eu cheguei até a comentar no chat ontem que a polêmica seria a relação entre a criação do MTG e a ditadura civil-militar de 64, né, em relação a alguns conceitos aí elencados pelo colega. Então a gente vai adiar essa polêmica aí para um próximo programa, né? Eu cheguei a ler o TCC do amigo, e é bastante polêmico mesmo, a partir das fontes primárias, dos teóricos fundadores do MTG, relacionando com os valores morais pregados pela ditadura militar. Isso, muito bom. Bom, vamos ver, voltando à questão do vandalismo, então. O que tu achou dos comentários? Eu tô lendo aqui, o Carlos Dudu, ele disse: uma sociedade que tem a maioria de seus cidadãos que na hora de cumprir seus deveres fazem suas responsabilidades, uma oportunidade de ganhar dinheiro não precisa de inimigo. Muito bom, porque ele está relacionando uma questão, digamos assim, meio que oportunista, né? A Lindalva, citando Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Eu acho que ela está bem incisiva nessa questão, né? Tem tudo a ver com esse modelo neoliberal que a gente está vivenciando de um certo tempo para cá, né? Mas para criar um projeto, não é? Tu tem que compreender a situação atual. E por isso tem que ter a cultura letrada, mesmo que elitista, dominada. E sem isso não tem como exercer cidadania. Sim, agora voltando à questão do vandalismo que a gente estava debatendo agora há pouco, né, com o nosso camarada aqui, Josemar, e o Rafael Freitas, uma questão que a gente não poderia deixar de passar, e ouvindo também a música aqui do MC Demo, que a gente acabou de ouvir, eu acho que é a questão desses rolezinhos que tem ganhado grande destaque na mídia, nas redes sociais, etc e tal. Será que de uma certa forma, Rafael Freitas, Josemar e o próprio Taylor aqui,
Será que de uma certa forma esses rolezinhos, eles não são uma, digamos assim, esse pessoal que participa do rolezinho, ele não tá querendo participar também de uma democracia? De alguma forma eles são excluídos ou não? Sim, ó, é uma contradição eles que querem participar da democracia burguesa, como ela está, sem alterar em nada, só participar, só para reproduzir o mesmo sistema, eles se filiarem num partido que se diz comunista em oposição a esse sistema. É uma grande contradição. Não acha? O que tu acha disso aí, Josimar? Eu acho que é extremamente positivo essa entrada de um dos líderes, que é do Vinícius Andrade, para essa entidade de esquerda, o JS, que eles querem participar, que são da periferia, não tem nenhuma participação, os pais deles também não tiveram, então tem essa cultura de não participar. Então, os partidos e forças de esquerda têm que se aproximar da periferia ainda mais, então o caminho é esse, está indo pelo caminho certo, pelo menos. Tem que ter formação política e debate. Tem que trazer para o debate esse pessoal. O que é o rolezinho? Vamos se apropriar dos espaços públicos? Vamos. E era isso. Eu coloquei ali no chat uma questão, né? Será que os rolezeiros querem democracia? O Marcelo disse que não. Que o rolê é uma mobilização de massa. Na verdade, eles querem democracia atual, burguesa. Eles não querem uma burguesia socialista. Porque falta do que não tem informação. Aí que entra a importância da educação escolar. Sim. Será que uma democracia plena ela só é atingida a partir de uma escola, digamos assim, democrática e inovadora, progressista? Na minha opinião, uma escola com professores competentes já está exercendo um papel progressista ou revolucionário. Que a verdade é revolucionária. Na verdade, a materialidade é a mesma. Independente da ideologia da pessoa, da religião, da crença ou sistema político que depende. A realidade é a mesma. Ali no chat a questão tá pegando fogo, né? A questão dos rolezinhos ali, tem bastante gente comentando. É um assunto bem polêmico, né? Ali o Carlos Dudu disse: rolezinhos são versões modernas indoor dos clássicos arrastões. Isso é verdadeiro se tu acompanhar a notícia vinculada na Rede Globo, no G1, sem comparar com outras fontes. Ali depois ele comentou o seguinte, a cultura do funk ostentação. Aí a gente volta àquela velha questão da plutocracia, né? Tu tem que consumir para mostrar que tu tem algum status ou que tu é alguém. E, de certa forma, o próprio liberalismo se reproduz a partir disso, né? A questão do consumismo, claro, tem a questão também do trabalho assalariado, essas coisas todas, mas é uma constante, digamos assim, renovação do sistema, né? O próprio Marx já dizia que o sistema tinha que se renovar sempre para, a partir daí, criar condições para continuar e progredir, etc e tal. Eu gostaria, então, de mudar um pouco o tema e vamos focar na questão que tem um interesse de estudo, colega Fábio Melo, padre Fábio Melo. Opa! Plácido de Castro foi um democrata? Bom, antes de mais nada, né, eu acho que o Plácido de Castro, talvez ele não tivesse, digamos assim, uma clara concepção de democracia, né? Eu tive acesso a algum material dele, né? Porque o meu TCC eu fiz sobre a Revolução Acreana, foi um movimento que deu, digamos assim, o Acre ao Brasil, né? Uma espécie de Texas brasileiro, digamos assim. O Plácido de Castro, ele nos escritos dele, nas cartas que ele escreveu, né, que eu tive acesso a esses documentos, ele não caracteriza muito bem assim, esse conceito de democracia. Ele fala mais em liberdade. Aí a gente volta naquele assunto, né, se democracia e liberdade são coisas que andam sempre juntas, ou democracia com liberdade é possível, sem liberdade é impossível, etc e tal. Mas o Plácido de Castro, ele não tem uma definição muito, muito clara assim, do que é democracia mesmo, porque eu acho que o motivo dele não era nem tanto assim chegar à democracia, mas era mais uma questão de liberdade, de liberalismo, né? Porque ele foi pro Acre lá, liderou um grupo de seringueiros para proclamar a independência do Estado acreano, que logo depois foi incorporado ao Brasil, né? Num trâmite de relações internacionais e etc. Então me diz o seguinte, ele não foi democrata, mas foi um revolucionário?
Eu acho que ele foi, porque ele, de alguma forma, ele conseguiu mexer nas estruturas do Estado, né, de um território, digamos assim. Porque, geralmente, a gente tem uma visão de revolução como uma coisa, assim, sempre vinculada ao marxismo, ou a, sei lá, a revolução é uma coisa sempre radical, transformadora totalmente, sempre a favor do proletariado, mas o Michel Lovy, que é um intelectual trotskista, ele diz o seguinte, que a revolução, ela não necessariamente precisa ser uma grande ruptura, assim, de um sistema, né? Ela pode ser uma inversão de hierarquias. No caso, na Revolução Acreana, a gente teve uma inversão de hierarquias, né? Os antigos donos do poder daquele território ali, eles não dominaram mais após o levante dos seringueiros. Os brasileiros vieram, fizeram todos os trâmites legais, colocaram o Acre como um estado, um território brasileiro, né? O Acre só foi virar estado em 1962. Então eu acho que o foco do Plácido de Castro não é nem uma democracia, visto que ele viveu, né, e atuou politicamente no período da República Velha, né, que de alguma forma, desculpa, a gente não pode dizer que foi uma democracia. Então tá certo. Só focando um pouco nesse mesmo assunto, eu estava conversando com uma pessoa que estava usando o nome de SMU. Conhece, Taylor? Não. SMU. Não. Ela ou ele, não tenho certeza, não perguntei. Ao ser informada que eu tocaria um pancadão, um funk, ela disse, nem vou ouvir o programa, e realmente ela nem tá aqui. SMU é a Lindalva. Lindalva não tá presente, porque Sim. Tá presente? Tá. SMU é Então ela mudou o nome aqui. Aí ela falou que não ia nem ouvir o programa, porque detesta funk. Então vamos tocar um funk em homenagem a Lindalva. Vamos lá. MC Fluido. MC Fluido com a música? Já foi. Não. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, versão www. Ouvindo o programa História em Pauta. Debatendo democracia. Poder do povo. Poder do povo. Democracia é o poder do povo. Do povo endinheirado. Na democracia portuguesa, desde que a gente depende. Então é isso aí. O povo proprietário tem escravo. Na democracia ateniense. Mas a gente ouviu uma música do MC Fluido, que tem ganhado destaque nas redes sociais, com letras contra os reaças, com letras criticando o PT por um viés esquerdista. Gostaria de saber com o nosso comentarista musical, José Marzinho, o que achou dessa linda canção. José Marzinho, o comentarista. Bem, uma música de esquerda, se apropriando do funk, que se aproximando das massas, que eu acho... Nada mais coerente. Sim, é o MPB, atual, a música popular brasileira, o funk, Não, a letra é totalmente atual. O Lula, como tem no final o Prestes falando, o Lula, não muito diferente do Prestes, teve seu viés de esquerda, mas nunca foi comunista, ambos. Mas sempre foram progressistas, ambos, Então, o Lula não teve grandes... a escola de esquerda dele, marxista, nunca foi aprofundada. E até o próprio PT, dentro de suas correntes, teve essas lutas eternas que existem até hoje, entre o centro, direita e extrema esquerda dentro do próprio partido, então não há essa coesão aí. Bom, geralmente, quando a gente fala sobre democracia, há uma tendência em qualquer debate em discutir se um país é democrático ou não. Aí como a gente botou essa questão lá, a gente está no Facebook também, lembrando, grupo de estudo Cipriano Barata no Facebook, lá a gente colocou essa questão, sobre democracia ou a ausência dessa tal de democracia. A gente tem que deixar sempre bem claro duas coisas. Primeiro, a política se relaciona sempre com a economia. Então a democracia sempre vai ser alterada de acordo com o sistema econômico daquele país. Então a democracia, repetindo, ou pode ser burguesa, ou socialista, pode ser escravista. E outra coisa, a democracia, em hipótese alguma, vai deixar de ser fruto da ação humana. Isso quer dizer o quê? Nunca vai ser perfeita e plena. Então, se a gente está procurando uma perfeição em algum sistema político, nunca vamos achar nem capitalismo, nem socialismo, nenhum sistema econômico em lugar nenhum. Até
em relação ao escravismo. Porque na sociedade escravista também tinha pessoas livres, né? Nada é absoluto. A democracia, ela é, como tu falou, né, uma questão humana, é o humano que faz a política, etc e tal. Eu coloquei ali uma provocação no nosso chatzinho ali, os nossos chatistas, né, com todo respeito, sobre a questão de Cuba. Será que Cuba é uma democracia ou não? Porque geralmente se fala, né, a questão cubana, etc e tal. E lá no Facebook, o Lúcio Espírito Santo, ele postou o seguinte, sobre essa questão de Cuba. Eu acredito que lá houve uma revolução socialista, continuando a revolução democrática que estava travada. Mas ela resultou o capitalismo. Em Cuba há amplas liberdades. Há direito ao aborto até 3 meses. Isso gera até mais liberdade sexual. Por exemplo, mas existe lei e ela tem que ser respeitada. Mas há até mesmo inimigos ferrenhos do regime, como Ioane Sanches se manifestando livremente, etc. Tal. O Nestor PNN, lá no grupo de estudos também do Facebook, ele falou sobre o caso da Colômbia, né? Na Colômbia nós temos as Farc lá lutando, etc e tal. E o Rafael Freitas, ele vai falar um pouco sobre essa questão colombiana. Bom, ele fez um texto para Facebook bastante longo, extenso, e para completar a dificuldade, ele botou no seu idioma pátrio, que seria o espanhol, já que ele é colombiano, né? Ele é um estudante lá da Colômbia e respondeu a minha pergunta: se há democracia na Colômbia. Eu vou ler traduzindo alguns trechos, só para continuar o debate sobre a democracia. Na minha opinião dele, nada mais que isso, na opinião dele, tradicionalmente se diz que na Colômbia há a democracia mais antiga da América Latina, por não haver sofrido tantas ditaduras ou golpes militares como em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil teve pelo menos 2 ditaduras, a do Getúlio Vargas e também dos militares. Então há, de acordo com a historiografia tradicional, uma longa tradição institucional. Não obstante, apesar disso, para participar do cenário político, a participação é totalmente limitada para setores que fazem oposição ao governo. Então, sobre a pergunta se há democracia na Colômbia, a resposta é sim, formalmente, mas materialmente não. Ele cita o fato do assassinato do candidato populista, para alguns populistas, Gaitán. Em 45 mataram o Gaitán e começou o episódio do Bogotaço. E outros fatos de assassinato do partido da oposição na época, União Patriótica, que mataram praticamente a totalidade dos candidatos. Isso durante a democracia instituída. Então, ele diz também que a abstenção reina como uma crítica legítima a esse modelo da democracia burguesa que existe lá na Colômbia. Então, se o pessoal quiser ler plenamente esse comentário, que foi muito pertinente ao nosso debate, então é só entrar no grupo de estudo no Facebook do Cipriano Barata. Pessoal ali participando do chat, né? Como sempre, nossos camaradas. Ali, ó, o Marcito Luz. Mas em toda a América Latina, o país que melhor desenvolveu o modelo de democracia é o Brasil. Democracia sempre tem que ter aliado ao lado algum adjetivo relacionado à economia. A democracia brasileira é democracia burguesa. Sempre tem que enfatizar isso. Ali o Rafael Barreto fala sobre a ideologia das Farc. Baseado nessa pergunta do Rafael Barreto, eu gostaria de saber de ti, Rafael Freitas, que é um especialista nas Farc. O modelo das Farc, ela prega algum tipo de democracia? Uma democracia socialista? Alguma coisa assim? Sim, eles praticam a democracia, uma autogestão dentro das regiões campesinas que eles dominam, a partir de ideólogos, de teóricos políticos do país deles, da própria Colômbia. O nome eu não vou lembrar aqui. Mas há interferência direta na democracia instituída, do poder central. Tanto que, quando eles subiram ao poder, a maioria da União Patriótica foi assassinada. Então, nas regiões onde há o domínio fariano, há democracia na prática, não plena, porque não existe democracia plena em lugar nenhum. Bom, o Josemar quer falar alguma coisa, quer se manifestar, quer dizer alguma coisa? Não, ele tá ali instruído, tá num outro... Tô lendo aqui. O Marcito Luz, ele colocou uma outra coisa aqui, ó, que eu acho bem interessante, que eu vou ler. Ele colocou o seguinte: quero fazer uma pergunta. O que há de diferencial nessa democracia socialista que vocês falaram? E aí, Rafael Freitas, o que há de diferencial? O que tu pode dizer sobre democracia socialista?
dizer democracia socialista também não explica muita coisa, porque existe inúmeros tipos de socialismo, não só o marxiano. Existe o socialismo do Lenin, também existe o socialismo do Che Guevara, existe socialismo de esquerda e de direita. Então o marxista tem que especificar melhor essa pergunta para ser melhor compreendido na hora de eu responder. Certo, e mais uma questão para a gente debater, né? Será que o nosso conceito de democracia aqui na América Latina, ele não é um conceito que a gente se apropriou, nós enquanto latino-americanos a gente se apropriou, mas não soube de alguma forma colocar ele em prática como sua totalidade? Será que a gente pode dizer nesses termos que a gente se apropriou de um conceito como democracia, como algo que seria bom para todos, etc e tal? Porque se a gente for parar para pensar historicamente, lá na Grécia Antiga, a democracia, que era uma democracia escravista, né, como o nosso camarada Rafael Freitas fala, por outro lado, a ditadura, que começou lá com o governo de Psístrato, a ditadura na Grécia, ela era um governo que dava muito mais oportunidades para os pequenos proprietários e não só para os grandes aristocratas do que provavelmente a democracia em si na Grécia, né? Então, relacionando essa pergunta assim, de democracia socialista, que talvez seja um ideal, a democracia hoje na América Latina como uma coisa, digamos assim, generalizada, o que tu pode falar sobre esse assunto? Na verdade, a democracia é um conceito, no senso comum se diz que é europeu, mas na verdade a Grécia, quando criou a democracia, não fazia parte da Europa, não existia Europa naquela época, então não, é algo mais próximo culturalmente da Ásia e da África do que da Europa. Então eu posso dizer que não é um eurocentrismo trazer para nós aqui uma tentativa de democratizar a sociedade. Na verdade, na questão brasileira, o que é importante, em primeiro lugar, é uma educação de melhor qualidade e democratizada, aí sim, para toda a população brasileira. Eu dei uma proposta aqui, a partir do Demirval Saviani, ao invés de usar o pré-vestibular para escolher as pessoas, excluir as pessoas da universidade, quem sabe não mudar radicalmente a estrutura política do país, em termos educativos, e não usar as médias em todo o ensino médio para classificar as pessoas no ensino superior público, gratuito. Então falta mais cultura letrada para criar novas estratégias. Ali, ó, o Carlos Dudu, ele fez uma crítica muito interessante. Ele disse o seguinte, ó: esse programa está muito tendencioso. Vocês estão fazendo apologia ao socialismo aqui. Por que não falam dos métodos de industrialização para a planificação econômica dos regimes socialistas? Eu não sei se a gente pode caracterizar como a planificação econômica da Rússia algo democrático, né? Na verdade, a gente tem que deixar bem claro que todo sistema econômico é praticado por seres humanos. Então nunca vai ser isento de falhas e erros, né? Mas é natural que cada um tenha a sua opção. E eu não disse aqui em momento algum que eu sou socialista. Bom, então, da onde que o Carlos Dudu falou que ele está sendo tendencioso? Eu mesmo falei que existe vários tipos de socialismo, não só de esquerda. Existe também socialismo de direita. Mas eu quero deixar uma pauta aqui para debate para todos, inclusive o Taylor. O que vocês acham de um professor usar, para se enquadrar no linguajar da gurizada na sala de aula, usar palavrões? O que vocês acham? Cara, eu acho que não há necessidade. Não há necessidade? Não há. Eu acho... Sei lá, até... Pô, você tá falando, por exemplo, no funk, né, cara? De entrar no mundo do funk pra... Cara, eu acho que é um serviço. Acho que é um serviço, cara, porque não existe música ali, não existe letra, não existe nada. A gente não mostrou uma exceção aí pra ti? Tem a exceção ali, né? Mas a exceção só comprova a regra. Exatamente. Né? Exatamente, cara. Eu acho horrível, cara. Eu acho horrível. Porque é a mesma coisa que eu começar a falar errado pra me enturmar. Eu vou ser parte deles. Eu não vou... Eu vou... Sabe? A minha evolução vai por água abaixo e vou fazer parte da turma. Não, tranquilo. Então, só para botar um pouco de lenha na fogueira, eu vou apresentar uma música aqui que a gente tocou no último programa, que a gente foi entrevistado, onde há uma palavra de baixo calão.
Na verdade, o refrão diz o seguinte, o nome da música é PSL, o refrão diz o seguinte, político, safado e ladrão, só quer o mal da nação, só vive pensando em dinheiro, não passa de um cuzão. Então eu gostaria de ouvir e conversar com os colegas sobre. Vamos escutar essa e depois... Destructor. Então tá, vamos lá então. Indo a finaleira aí do programa História em Pauta, fazendo último bloco, uma gauchada, devido à nossa experiência com essas tecnologias malucas. Então a gente tocou uma música aqui que pode criar duas polêmicas. Primeiro, será que a gente poderia usar na sala de aula essa música? O Fábio acha que sim. Eu acho que na verdade tu pode partir, não sempre, né? Mas tu pode partir do senso comum pra coisa culta, digamos assim, né? Eu acho que tu deve prezar pelo mais culto, porque pensa bem, um aluno teu vai querer prestar um vestibular, ou ele vai querer prestar um concurso público, às vezes tem prova de redação, etc e tal. Geralmente ele vai ter que saber interpretar uma frase, ler, escrever, etc e tal. E eu acho que tu dizendo pra ele como é que é a forma culta, digamos assim, vai dar a ele essa possibilidade de concorrer igualmente com um outro candidato que tem isso já internalizado, né? E digo mais, eu acho que a gente tem que diferenciar o que é o português culto, que é o que tem nos livros, etc e tal, e o português que é o vulgar, digamos assim, né? Que é o que a gente fala, assim, o coloquial, a linguagem coloquial. Claro, às vezes na linguagem coloquial a gente fala as coisas assim, meio que sem pensar muito. Mas aí eu acho que é tolerável, mas na hora de escrever, assim, ou na hora de ler, eu acho que tem que ter um pouco de rigor, assim, na hora de tu interpretar uma frase, saber escrever bem, ser inteligível, né, pra quem lê o que tu escreve também, e basicamente saber proporcionar ao teu aluno, né, a possibilidade de treinar a escrita, porque eu acho que hoje em dia o grande problema é a escrita, né? Nos meus estágios que eu fiz na faculdade, os alunos muitas vezes eles escreviam muito mal, né? Eu não digo que é a culpa deles isso, às vezes até a nossa sociedade interligada pela internet, a gente tem que digitar rapidinho ali no celular, tem que digitar rapidinho ali no chat ou no Facebook, onde a gente estiver, e a gente acaba comendo letras, cortando frases para colocar uma coisa mais abreviada, assim. Mas até aí tudo bem, mas eu acho que quando é uma coisa formal, assim, eles têm que... a gente tem que proporcionar, enquanto professores, enquanto educadores, aos alunos para que eles possam falar a forma correta, assim, né, do português, digamos. Tu pensa o seguinte, ó. Na verdade, teve um comentário aqui de que uma Raquelzinha comentou que a filha dela, né? A Raquelzinha é minha digníssima. Seria a Menteada, né? Menteada, a filha dela. Comenta que não usa palavrão. Mas ela gosta mais dos professores que de vez em quando, numa conversa contraída, usam palavrão. Isso quer dizer o seguinte, se um professor usa palavrão, não está deseducando a criança, né? Na verdade, ela acaba entrando nesse mesmo linguajar da pessoa, né? Isso não é uma coisa deletéria, não é uma coisa em si negativa. E essa música aqui eu acho que dá sim para usar numa sala de aula, como se tem que usar um livro didático, do modo crítico. Tu poderia, por exemplo, numa aula de português, mudar as rimas dessa letra aqui, dessa música, e substituir o cuzão por uma metáfora, por exemplo, né? Então eu acho que dá para usar essa música aqui de um modo criativo. E uma crítica negativa a essa música é que generaliza os políticos como safado e ladrão, né? Uma música que aparentemente é crítica, mas na verdade enaltece, né, legitima o senso comum de que a luta partidária é uma luta assim por dinheiro, por corrupção e por mentira, como se nenhum político prestasse, né? Seria essa crítica que eu queria fazer negativa. Então eu acho que o nosso tempo já está acabando. O pessoal do chat ali participando bastante, né? Queremos, antes de mais nada, agradecer a todo o pessoal que está escrevendo ali, que está colocando questões para a gente debater, que está respondendo, etc e tal. E eu quero dar os parabéns pelos colegas que debateram aqui, expondo suas ideias de um modo plural, respeitoso, né, de modo dialético, mostrando assim uma contra-ideia, uma contra-proposta, né, e assim que as ideias se desenvolvem, assim que o conhecimento se desenvolve e cria. Lembrando que o programa História em Pauta não para por aqui, né? O nosso próximo programa já tem pauta definida. Vai ser revolução. Boa, o conceito de revolução. Ali o Carlos Dudu colocou, o próximo programa será sobre revoluções, exatamente, vamos falar sobre revoluções. Como é que sabe, Carlos? Como é que tu sabe? Porque a gente falou pra ele, né, a gente botou ali, a gente escreveu. E o pessoal já está convidado a escrever lá
mandar um e-mail pra gente, né? No Qual é o e-mail? História em Pauta 3w@gmail.com, História em Pauta 3w@gmail.com. O pessoal vai lá, fala sobre revolução, dá a opinião dele sobre as opiniões, olha o português, sobre revoluções, né? Sobre o conceito, sobre revoluções que aconteceram ao longo da história, pra Vai gente ter debater. convidado, Fábio? Vai ter convidado. Nosso convidado é o nosso excelentíssimo professor Walter Lippold. Já está confirmado. O Walter, professor da FAPA, do coletivo Fanon, nosso parceiro do grupo de estudo americanista Cipriano Barato, estará presente aqui dia 2 do mês que vem, ao vivo. Lembrando que a gente está no Facebook, no Café História. Então, uma boa noite para nossos caros ouvintes, né? E caros ouvintes também. E caros ouvintes, com certeza. E esperamos todo mundo no nosso próximo programa. Aqui com a presença do nosso grande crítico musical, Josemar. Dá uma despedida aí, Josemar, pro pessoal. Então tá, terminando mais esse programa, História em Pauta. Então tchau para os nossos ouvintes e até a próxima. E o nosso amigo Taylor S. também está aqui com nós. Prazer ter estado aqui e até dia 2 de março. 2 de março. Lembrando que o programa é mensal, né? À medida do possível a gente vai tentar dar... a gente vai fazer... É de carnaval. É carnaval, né? Olha, acabaram de lembrar que é carnaval. Não, mas o carnaval... o carnaval é em março. A gente conversa sobre isso. Mas vai ser no mês que vem. Vai ser um programa mensal. Até julho a gente tem um calendário confirmado aí com as pessoas convidadas. Não podemos fugir disso. E vamos tentar mais adiante fazer quinzenal ou semanal. Mas o gravar ao vivo é mais interessante, né? Porque tem o debate com o pessoal. O nosso programa vai ser, a princípio, sempre ao vivo. Muito até bom. junho, pelo menos, vai ser A sempre ao vivo. qualidade do nosso programa é graças à interação aí do pessoal aí participando. Isso, o pessoal pode, só reiterando, né, participar via o e-mail, historiaempauta3w@gmail.com, pelo Facebook, nós estamos lá como Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata, e, é claro, ao vivo no chat, sempre esperamos. E pela página da rádio, claro, nossa grande apoiadora, Rádio 3W, Então é isso, pessoal. www.radio.com. Bagualada, um abraço.